Uma boa tarde aos nossos irmãos de Morro Agudo de Goiás. É com grande alegria que a gente começa mais um programa Espaço Novo Tempo da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Morro Agudo. Nós gostaríamos nesse momento de informar o nosso endereço da nossa igreja. Logo de início aqui, nossa igreja está localizada ali logo na entrada do Morro Agudo, né? Ali na Praça Matriz, ao lado do Supermercado Batista, e você é o nosso convidado especial. Temos culto ali na nossa igreja ao sábado a partir das 9 horas da manhã, o domingo às 19 horas e a quarta-feira às 19 horas, e temos também o canal 51, que é o nosso canal da Igreja Adventista na sua TV. Sintonize o canal 51 e você vai ter uma programação de qualidade para você e para a sua família. Hoje nós vamos estudar um dom que é bastante relevante, né? Que é o dom profético da Palavra de Deus. Eu estou aqui com o nosso irmão Javerson e com o nosso irmão Lindomar para nos auxiliar no estudo da Palavra de Deus, lembrando aos nossos irmãos que o estudo que a gente trabalha aqui é uma temática baseada unicamente na Palavra de Deus. Não sai nem para a direita e nem para a esquerda, né? É uma programação baseada unicamente dentro da Palavra de Deus. E para dar início, eu gostaria de convidar os nossos irmãos para começar esse estudo com oração, porque a gente entende que a Palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo, ao qual a gente tem que pedir discernimento e entendimento para compreender a Palavra de Deus, porque sem essa compreensão sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente tem que ter na nossa vida para que ele possa operar o trabalho de conscientização com relação à Palavra de Deus. Então vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com o Papai Criador do Universo. Amoroso Deus e eterno Pai de amor, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder, através das ondas de rádio, estar levando as informações da Sua Palavra. Que o Senhor abra neste momento o nosso coração, abra o nosso entendimento para compreender a Tua Palavra e assim colocar em prática na nossa vida essa nossa oração e o nosso desejo. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Volume baixo. Usa esses dois. Problema técnico, que é tudo normal, né? Dentro de uma programação que é ao vivo, né? Acontece mesmo, microfone baixo, e a gente tem que trabalhar o tema com volume assim que todos consigam ouvir atentamente, né? Irmão Javerson, vamos dar início a essa temática, né? O irmão Lindomar também. E a pergunta de início é sobre a questão do dom profético. A gente vê por aí muitas pessoas falando, dizer ter o dom profético, que tem revelação de Deus, que Deus mandou a mensagem, que Deus disse isso e Deus disse aquilo, e a gente vê hoje no ramo cristão as pessoas falando aberrações, né? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que realmente a palavra de Deus diz sobre o dom profético, sobre a pessoa ter o dom de revelação, sobre a pessoa ter o dom de cura, sobre a pessoa ter os dons
que o Espírito Santo entrega a nós através da Bíblia. Como descobrir essa questão da relação dos dons do Espírito Santo? Quando é bíblico e quando não é bíblico? Quais são as duas características essenciais do povo de Deus nos dias de hoje, irmão? Você poderia compartilhar com a gente? Boa tarde, irmão José Sardinha. Boa tarde, irmão Lindomar. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Morradura FM. Nós estamos com uma temática bem interessante hoje, né? O senhor falou que nós vamos falar sobre o dom profético, né? E nós sabemos que na Igreja de Deus haveria o dom profético, né? Mas nós devemos avaliar o profeta, né? Se o profeta fala da parte dele ou da parte de Deus, né? Então, o profeta que ele fala da parte de Deus, ele vive em conformidade ao que Deus ensina na sua palavra, né? Tudo o que ele fala se cumpre, mas ele não diz dele mesmo, mas ele diz inspirado por Deus, né? O Espírito Santo é que orienta, é o Espírito Santo que conduz, né? E inspira esse profeta a proferir as coisas, né? Porque a palavra profeta vem de porta-voz, né? O profeta é o porta-voz de Deus, né? E no meio cristão hoje, muitas pessoas se denominam profetas, né? A gente tem muitos profetas aí que se consideram profetas, né? Mas a Bíblia nos ensina até a avaliar como discernir um profeta falso do profeta verdadeiro. Se existe o falso, com certeza existe o verdadeiro, né? Mas falando do dom profético, a palavra de Deus fala que nos últimos dias o povo de Deus, a igreja de Deus, teria manifesto no seu meio o dom profético. O senhor perguntou quais são as características essenciais, né? Isso. Do povo de Deus nos últimos dias. Dentro dessa característica essencial, que eu falei para vocês que se manifestaria entre o povo de Deus, na igreja de Deus, no povo de Deus, está lá em Apocalipse capítulo 12, no verso 17. E Apocalipse capítulo 12, que fala da mulher e o dragão, tem como título a mulher e o dragão, e em Apocalipse capítulo 12, no verso 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse povo, ele tem essas duas características: eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus, nós vamos ver um pouco mais adiante, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom profético. Então, além dessa igreja guardar os mandamentos de Deus, ela tem no seu meio um dom profético, tá? E é um dom profético verdadeiro, que nós podemos analisar esse dom profético à luz da palavra de Deus. Então, tudo que um profeta verdadeiro, um profeta inspirado mesmo por Deus fala, tudo se cumpre, porque ele não fala dele mesmo, ele fala da parte de Deus, ele fala movido pelo Espírito Santo, né? E ele vive, ele não só fala, mas ele vive em conformidade à palavra de Deus, a tudo que ele ensina. Então não tem como um profeta falar uma coisa e viver outra, né? Então o profeta verdadeiro, ele tanto fala da parte de Deus, como ele vive conforme a palavra dele, né? Então eu queria destacar que essas duas características são: esse povo, eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muito bem colocado pelo irmão Jackson, mas eis a questão, né? Sempre existe uma pergunta. E no caso, irmão, de os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E se essa igreja tiver só o testemunho de Jesus e não tiver os mandamentos de Deus, como que fica? Também não é completo, porque ela tem essas duas características. Se falta uma ou outra, então não está completo, né? Ela não enquadra como igreja verdadeira. Não, porque aqui dentro do contexto de Apocalipse capítulo 12, que fala da igreja verdadeira. Por isso o título começa assim, ó, a mulher e o dragão. Nós sabemos que a mulher, em Apocalipse, é a igreja, e o dragão é o Satanás, né? Olha como começa o verso: irou-se o dragão contra a mulher, irou-se Satanás contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Nós sabemos que até o presente momento, falando da igreja de Deus, ela sofreu uma perseguição, e Deus cuidou da sua igreja por 1260 anos.
esse remanescente que a Bíblia fala aqui, Deus teve o seu povo fiel ao longo da história. E esse remanescente aqui, ele aparece como sendo o povo de Deus, o remanescente, né? O remanescente quer dizer, é como se fosse a sobra, mas não é que seria uma sobra no sentido pejorativo. Uma pequena parte. Uma pequena parte, você entendeu? Do povo de Deus. Então, esse povo de Deus, para saber quem é esse povo ele tem duas características. Diz o texto que, irou-se o dragão contra a mulher, irou-se o dragão contra a igreja, e foi pelejar, e foi lutar, batalhar contra os restantes da sua descendência. Quem são esses descendentes? A gente faz a pergunta. Tem duas características. E o texto responde: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então ele tem essas duas características, né? Além disso, para muitos cristãos, não só a respeito da questão da guarda dos mandamentos, mas para muitos cristãos o sinal identificador do povo de Deus é a realização de milagres, de curas, incluindo falar em línguas estranhas. Certo? Para muitos cristãos. Alguns acreditam que somente a pregação do Evangelho constituiria essa marca de identificação. Porém, o Apocalipse revela que o povo de Deus, no tempo do fim, terá a fé de Jesus e guardaria os mandamentos de Deus. Daqui um pouco nós vamos entrar sobre essa questão do que é a fé, que é o testemunho de Jesus, né? Que é o espírito de profecia. O próprio livro do Apocalipse fala disso, né? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, esse povo, ele não só guarda os mandamentos de Deus, mas ele tem a fé em Jesus. Para outras pessoas, eles têm essa compreensão um pouco diferente. Eles acham que essa questão do dom profético é a realização de curas, de milagres, falar em outras línguas, né? Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que no meio do seu povo, que tem essas duas características, há também no meio dele o dom profético. E você vai ver que esse profeta, ou essa profeta, ela fala conforme a vontade de Deus. Porque a palavra profeta, como eu falei, quer dizer porta-voz de Deus. Então ele fala e vive de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então isso demonstra perante a análise bíblica que ele é um profeta verdadeiro. Porque o profeta verdadeiro, ele fala e ele vive de acordo com a palavra de Deus. Certo? Então o profeta verdadeiro, ele não pode fugir nada, não. nem aumentar e nem acrescentar Não. nada do que contém a palavra de Deus. Não, de forma nenhuma. Ele vive em conformidade à palavra de Deus dentro da sua integridade. Levando adiante essa mesma temática, eu vou fazer uma pergunta aqui para o irmão, já que a gente está trabalhando em cima desse tema de Apocalipse. Nós já vai entrar para o segundo tema. O que significa o testemunho de Jesus? O irmão Lindomar poderia citar aí para nós, baseado no que está dentro da palavra de Deus, porque a gente só trabalha dentro da palavra de Deus. Apocalipse 19:10 fala assim, prostei-me aos teus pés para adorá-lo. E ele, porém, me disse, vê, não faça isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora que Apocalipse 22:9 fala também assim, então ele me disse, vê, não faça isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adora a Deus. A gente vê aqui que João queria adorar o próprio anjo quando o anjo revelou a mensagem. Só que o anjo não aceitou a adoração. E hoje você vê que muitas pessoas, até líderes religiosos, aceitam a adoração. E isso aqui está contra a palavra de Deus, né? Agora que fala assim, antes da segunda vinda de Cristo, o Apocalipse afirma que o seu povo seria reconhecido por duas características especiais. Já foi dito aqui, guardaria todos os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. E o dom profético está em 1 Coríntios 14:1 e Apocalipse 22:9, que já foi lido aqui. Então, o Espírito de profecia é através da americana Ellen White, que ela é uma pessoa que fala, mas fala tudo que está na Bíblia, ela não foge da Bíblia de jeito nenhum. E o livro principal é a Bíblia, mas o livro de profecia, ela é testemunha da Bíblia. Então essa autora americana, tudo que ela fala é baseado na Bíblia, ela não fala nada fora da Bíblia.
Então, o livro de profecia, o dom de profecia veio através dessa americana Ellen White. Bem colocado pelo nosso irmão aqui. E para dar continuidade aqui, eu acabei de ver um áudio aqui da nossa irmã Hilda, que está acompanhando aqui na rádio, e ela acabou de comentar aqui que é um tema polêmico, né? Que se a gente não tiver espiritual, a gente não consegue entender esse tema. E é verdade, é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ao qual a gente não consegue entender a palavra de Deus se a gente não tiver espiritual, não. Essa natureza carnal nossa aqui, se a gente não tiver baseado nas escrituras, a gente jamais conseguirá discernir o certo do errado, o santo do profano, né? Então a gente tem que estar buscando o Espírito Santo para que ele possa nos revelar a verdadeira e boa, agradável vontade de Deus, né? O dom de profecia habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus, e esse dom, como que acontece, irmão Java? Você está limitado a apenas uma pessoa, está limitado ao profeta? Como que você vê isso com relação, mostrando dentro da palavra de Deus? Olha só que interessante, né? O apóstolo Pedro, lá em Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro, em Atos, capítulo 2, do verso 16 ao verso 21, ele fala, e ele cita Joel, e ele cita Joel capítulo 2, e ele fala que esse texto, esses versos, ele aplicou os últimos dias da história deste mundo, o tempo que acontece antes da volta de Jesus. Vamos ver o que diz Joel capítulo 2, verso 28 e 29. Joel capítulo 2, verso 28 e 29 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha só que interessante, né? Com relação ao dom de profecia, que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus, estava limitado apenas aos tempos bíblicos. Ele fala que nos últimos dias, antes que Jesus Cristo voltar, Deus derramaria o teu espírito sobre a terra, né? E aí o verso diz: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossas filhas profetizarão, os velhos terão visões, sonharão, os jovens terão visões, né? Então, acontecerá depois que Deus derramar o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, né? Os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar. Mas isso está antecedendo a volta de Cristo. Então não foi só nos tempos bíblicos que houve profetas. Por isso que nós falamos que nós temos uma profetisa em nosso meio, né? Mas essa profetisa, não que os ensinos dela estejam acima da palavra de Deus, não. Nunca, jamais. A vida de um cristão ela deve ser pautada na palavra de Deus. O que ela diz não está na Bíblia, mas os ensinos dela voltam os nossos olhos para a palavra de Deus. Abre a nossa mente para uma compreensão melhor da palavra de Deus. Para você ter uma ideia, tudo que ela falou e tudo que ela fez nos arremete à palavra de Deus. Ela é uma profetisa que ela não fala de si mesma, ela fala da parte de Deus. E quando a gente analisa a vida dessa profeta, de acordo com a palavra de Deus, ela encaixa em todos os quesitos que a Bíblia ensina sobre como identificar um profeta verdadeiro, né? Nós já falamos disso. Então, é muito importante entender que o dom profético que habilita uma pessoa a ser um profeta de Deus, um porta-voz de Deus, não estava limitado apenas aos tempos bíblicos. Por isso que eu falei para vocês que ela não está na Bíblia, né? Mas tudo que ela ensina volta os nossos olhos para a palavra de Deus. Né? E também não está em desacordo com a palavra. Outra questão. O profeta verdadeiro ele não entra em contradição ao que diz a palavra de Deus. Né? Por isso que nós nunca colocamos os escritos de Ellen White acima da palavra de Deus. Nós temos unicamente como regra de fé e prática a Bíblia. Né? Mas todos os ensinos dela nos dão uma compreensão melhor, nos abre os nossos olhos e a nossa mente para uma compreensão melhor a respeito da palavra de Deus.
porque ela não contradiz nada do que a palavra de Deus vive. Muitas coisas que ela nos aconselha dentro dos seus vários manuscritos, e foram mais de 100 mil páginas manuscritas, volta todos os nossos olhos para a palavra de Deus. Ela não entra em contradição. Não entra em contradição. Então, assim, a gente vê que, por isso que eu falei para vocês que o profeta verdadeiro, ele fala, movido pelo Espírito Santo, ele não contradiz a palavra de Deus e ele vive em conformidade à palavra de Deus. Então, dentro de vários escritos que ela tem, o Grande Conflito, a gente pode citar alguns aqui, o Grande Conflito, Atos dos Apóstolos, Ciência do Bom Viver, Desejar de Todas as Nações, Testemunhos Seletos, tudo isso abre o nosso entendimento, a nossa compreensão e volta os nossos olhos, porque são tudo citado dentro da palavra de Deus. Então ela é uma luz menor que revela a luz maior que é a palavra de Deus. O irmão citou aqui a respeito da adoração, quando João teve a visão e o anjo aparece diante de João, e João prostra diante do anjo para adorá-lo. Ele fala, olha, não faça isso, sou conservo teu. O que é conservo? Eu sou como você, eu sou servo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, eu sou servo de Deus, assim como você é. Então, se você tem que adorar alguém, adore quem? A Deus, né? Então, é interessante lembrar que nos últimos dias, de acordo com Pedro, lá em Atos capítulo 2, do verso 16 ao 21, ele citando o livro de Joel, nós entendemos que nos últimos dias da história deste mundo, o tempo que antecede a volta de Jesus, o Espírito Santo manifestaria o dom profético, né? E ele foi manifestado sobre a vida de Ellen White. Então poderíamos dizer que, baseado no que a palavra de Deus diz, que Ellen White ela tem todos os quesitos de um profeta verdadeiro e que, dentro dos sonhos e visões que ela teve, se encaixa tudo nos princípios que a Bíblia ensina como seria, por exemplo, um profeta verdadeiro. E, além do mais, como eu falei para vocês, esse profeta, ou essa profeta, ele tem que viver em conformidade à palavra de Deus. Ele não pode pregar uma coisa ou falar uma coisa e viver em desacordo com aquilo que ele fala ou aquilo que a Bíblia ensina. Então é como a palavra diz, não pode nem aumentar, se o profeta aumentar alguma coisa dentro da doutrina, ou aumentar ou tirar esse profeta, então já não é digno de confiança. Não. Por isso que eu falei para vocês que nos últimos dias, a gente vê, às vezes, talvez seja até comum isso, no meio de alguns cristãos, algumas pessoas se denominarem profetas, né? Inclusive o próprio Jesus falou com relação a isso, né? Para tomar cuidado nos finais do tempo e aparecer falsos profetas. Ele falou lá em Mateus 7,21, se eu não estiver enganado. Não, desculpa, Mateus 7,21 não me recordo a passagem, mas não era Mateus. 24, né? Obrigado, irmão. Ele falou, cautelai-vos dos falsos profetas. Se existe o falso, com certeza existe o verdadeiro. Agora, como identificar o verdadeiro? Ele vem disfarçado, né? Ele vem disfarçado, né? De ovelha, mas no fundo são lobos roubadores. Isso, então para você poder saber discernir qual é o profeta verdadeiro e qual é o profeta falso, tudo que ele fala à luz da palavra de Deus. Então tem que usar a Bíblia como um manual. Sem a Bíblia você não consegue discernir o falso do verdadeiro. Não. É a Bíblia que é a bússola. A Bíblia que nos orienta. Muito bem colocado pelo nosso irmão Javes, né? Esses estudos aqui é bom porque vai orientando a pessoa. A Bíblia é a bússola para você conseguir detectar o verdadeiro do falso. E por que, irmão Lindomar, por que Deus concede à sua igreja os dons espirituais? Você poderia falar para nós um pouquinho com relação a essas coisas? Aqui em Efésios 4, 11 a 13, fala assim, e ele mesmo concede uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade e à medida da escritura da plenitude de Cristo. Então são vários dons
E o Senhor capacita uns para mestre, para pastor, outros para profeta. E aqui também fala, Deus concede os dons do Espírito a fim de proporcionar o crescimento espiritual da igreja, por meio de diversos ministérios. Esse aperfeiçoamento serve para o benefício da igreja até que todos cheguem à completa maturidade espiritual. Então, tudo encaixa, né? Um tem um dom, outro tem outro, mas uns são usados uns têm uns dons para pregar, outros têm para visitar, outros têm para cantar, outros têm para ajudar um enfermo, para interceder. Então, são vários dons, tudo por aperfeiçoamento do povo de Deus, tá? E para o crescimento espiritual. Então, isso é muito importante. Bem colocado também pelo nosso irmão, os dons espirituais são para o benefício, o crescimento da igreja. Gostaria de citar uma escrita da nossa irmã Magalhães também, que está compartilhando aqui com a gente, né? Através das redes sociais. Ela postou aqui que Ellen White escreveu dezenas de obras que hoje somam mais de 500, de 150 títulos. Os mais lidos e comentados incluem o best-seller O Caminho a Cristo, a famosa série do Grande Conflito, composta por 5 livros, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. E Ellen White considerava a Bíblia, a palavra de Deus, inspirada e a regra suprema de fé e prática. Ela dizia que as Escrituras contêm tudo o que é essencial para a salvação e as descrevia como uma luz menor que aponta para a Bíblia, a luz maior. Para a autora, a Bíblia foi escrita para o povo comum e não para eruditos. Ela incentivava fortemente o estudo pessoal e profundo da Bíblia, deixando conselhos essenciais sobre ela. E eu gostaria também, já desse mesmo assunto, inteirar que eu creio que sobre regime alimentar não tem uma autora que escreveu mais livros e mais conselhos sobre regime alimentar do que a escritora Ellen White, não é, irmão? Sim, a escritora norte-americana escreveu vários livros, né? E nós entendemos que ela entra dentro desse meio do dom aqui de profecia, porque ela falou não dela mesma, mas ela falou inspirada por Deus, né? Olha só o que diz Isaías capítulo 8, verso 20, irmão. Olha só, Isaías capítulo 8, verso 20. Lembrando que o irmão já está entrando na quinta pergunta. Quais são as características bíblicas de um profeta verdadeiro? Ele vai entrar justamente nesse tema. E Isaías capítulo 8, verso 20 responde essa pergunta, porque ele diz assim, ó, a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, eles têm que viver em conformidade o quê? A palavra de Deus, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então a vida e os ensinos do profeta verdadeiro devem estar em conformidade com a palavra de Deus e sua lei. Ele ou ela, o profeta ou a profeta, também crê na doutrina da encarnação de Cristo. Isso está lá em 1 João capítulo 4, verso 2. E suas profecias demonstram origem sobrenatural ao se cumprirem. Somente alguém que apresente todas essas características pode ser identificado como um profeta verdadeiro. Então eu falei para vocês, ela dentro dos quesitos bíblicos, ela se enquadra dentro do que a Bíblia apresenta como um profeta verdadeiro deve ser, né? Deve ser analisado. E as profecias, tudo que ela disse foram de origem sobrenatural, entendeu? Então quer dizer, tudo se cumpre, né? Para você ter ideia, durante as visões ela chegava a ficar muito tempo sem respirar. Ela segurou uma Bíblia, eu não me recordo mais, 10 quilos, né? Por muito tempo. Então, assim, são fenômenos que é incapaz de uma pessoa normal poder fazer. E ela fez isso, mas
Ela fez isso movida pelo Espírito Santo. Então ela enquadra dentro desses requisitos que a Bíblia ensina que um profeta verdadeiro tem que ter. Além disso, Isaías fala, né? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então tem que ter a lei como parâmetro e o testemunho. Sem a lei e sem o testemunho, não há prova do verdadeiro profeta. Isaías 8:20 fala que jamais verão a alva. Então, o desejo nosso é que nós iremos ver a alva, né? Iremos estar com Jesus. E para que isso aconteça, temos que estudar ali, buscar os escritos de profecia, né? Buscar a palavra de Deus dentro do conjunto e poder estar levando a mensagem, essa mesma mensagem do Evangelho às outras pessoas que não conhecem. Tem muitas pessoas por aí que ainda não conhecem a mensagem verdadeira, né? Porque existe, o irmão Javes colocou, existe o verdadeiro e existe o falso. E tem muitas pessoas que estão sendo enganadas, né? Se você pegar alguns dos escritos que foram citados aí, Caminhos a Cristo, Grande Conflito, se você for estudar eles e ler o que diz cada livro, cada livro que ela escreveu, à luz da palavra de Deus, você vai compreender a palavra de Deus de forma diferente. Não que seja diferente, mas assim, você vai ampliar o seu conceito, a sua visão do que diz a palavra de Deus. Né? Muito bom, eu já fiz isso. Mas não que esses livros que ela escreveu substituem a Bíblia. Não, em momento nenhum. A Bíblia... Não, e ela mesmo, a própria mesmo... escritora mesmo cita isso, que os escritos dela não substituem a Bíblia. Que eles só um complemento ali para você abrir o entendimento, para você ter uma melhor compreensão. Nada melhor, né, do que um bom professor para estar te ajudando a compreender sua busca, né? Sim, até porque toda vez que nós, quando começamos o programa e nós abrimos a palavra de Deus, nós oramos pedindo a Deus a iluminação do Espírito Santo. Quem nos dá o discernimento, a compreensão do que quer dizer a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, nós entendemos que os ensinos dela não substituem a Bíblia, mas abre a nossa mente para uma melhor compreensão da palavra de Deus. Mas a única regra de fé e prática do cristão é a Bíblia, é a palavra de Deus. E vou mais adiante, ainda digo que se todas as pessoas colocassem em prática os regimes alimentares que ela nos ensina, o mundo, acho que não existia esse tanto de farmácia, não existia esse montoeiro de medicamento que as pessoas teriam que tomar, porque os regimes alimentares que ela fala ali, ela eleva as pessoas a procurar boas alimentação. Nós temos em nosso meio, na igreja, nós temos uma irmã que irmã Magalhães Não, ela é nutricionista. E ela já falou várias vezes, ultimamente, por que existe tanta doença, tanta farmácia, tanta coisa assim? Né? Então, assim, muitas das doenças que o ser humano adquire é fruto da sua alimentação. Se nós nos alimentássemos como a palavra de Deus ensina, desde lá do princípio, quando Deus criou o homem e tudo mais, com certeza a gente teria uma saúde melhor do que a gente tem hoje. Né? Então, assim, muitas das doenças, elas sobrevêm por causa da má alimentação. Poderia ser evitado, né? Poderia ser evitado. É lógico que você, em algum momento, pode adoecer por alguma enfermidade, mas a questão você pode fazer do seu alimento o seu remédio, né? Então, nós entendemos que quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, e ela tem um livro que fala sobre regime alimentar, que volta os nossos olhos para a palavra de Deus,
E ela orienta muito isso, porque o povo dos últimos dias, o povo remanescente, né, eles vivem uma vida alimentar, de dieta alimentar, de acordo com a palavra de Deus. Por isso esse povo não come qualquer tipo de comida. Por quê? Porque eles entendem na palavra de Deus que nem tudo para o homem serve como alimento, né? Paulo fala, nem tudo que me é lícito convém. Tudo pode, mas nem tudo convém, né? E o próprio Paulo também disse que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Então, assim, quando a gente abre a nossa mente para a compreensão da palavra de Deus de uma forma correta e sincera, e a gente vai à palavra de Deus com humildade para compreender o que ela tem para nos dizer, nós somos capazes de viver de acordo com a vontade de Deus e termos uma qualidade de vida muito melhor do que aquela que nós mesmos esperávamos ter. Porque a palavra de Deus nos orienta a vários aspectos da nossa vida, desde da nossa alimentação, das nossas finanças, né? Da nossa comunhão com Deus, né? Então, assim, são infinitas coisas que a gente poderia citar aqui, né? Que o verdadeiro profeta, ele pode mostrar para você na palavra de Deus, né? Dentro dos seus ensinos. Agora a gente vai falar um pouquinho do maior profeta que passou aqui sobre a face da terra, né? Jesus Cristo. Ele foi uma excelência em profeta, né? E ele deixou a advertência para nós. E qual foi a advertência que Jesus nos deixou com relação aos profetas, irmão? Aqui em Mateus 24 fala assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. É o que acontece hoje, muitos falsos profetas, pregando aquilo que a Bíblia não diz. Surgiria falso profeta, mas não seria capaz de operar milagres. Não surgiria mais profeta após a morte dos apóstolos? Com certeza. Surgiria falso profeta que faria milagres e enganaria pessoas. A Bíblia nos previne contra os falsos profetas, está em 1 João 4:1 e Mateus 7:15, que introduz ocultamente heresia destruidora e exerce uma influência corruptora na igreja. Segundo Pedro 2:1 e 2, os adivinhos estão incluídos na lista dos falsos profetas, assim como os astrólogos, encantadores, magos, médiuns e feiticeiros. Deuteronômio 18:9 e 12. E Apocalipse 22:15. Ensinar o engano como sendo verdade, distorcendo ou usando as escrituras parcialmente. É uma característica dos falsos profetas, mesmo que eles sejam populares e tenham grande aceitação. Então, essas pessoas pegam qualquer coisa sem base bíblica e começam a esparramar, e as pessoas que são muito simples, que não buscam, que não estudam a palavra, que hoje é uma questão muito séria, que quase ninguém busca a palavra para aprender o que é a vontade de Deus. Então, essas pessoas que são lobos, pregam mentiras, eles enganam as pessoas com facilidade. Então, quando a gente vai pela palavra, pela verdade, não tem como ser enganado. Então, Jesus mesmo, ele advertiu: cuidado com os falsos profetas, que andam pregando heresia e coisas que são destruidoras, que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, você tem esses capítulos, você pode estar buscando também. Tem, igual eu falei, em 1 João 4:1, Mateus 7:15, 2 Pedro 2:1 e 2, e também Deuteronômio 18:9 a 12 e Apocalipse 22:15. Então, essa é a verdade. Irmão Javerson, e como que Deus se revela aos profetas? Existe a maneira certa? Como que a Bíblia fala com relação a essas coisas? Deus não revela para nós, ele não se revela por meio de uma bola de cristal, né? Ele se revela através dos profetas. Por isso que eu falei para vocês que os profetas são os porta-vozes de Deus. Eles falam da parte de Deus, né? É o porta-voz de Deus. E é interessante que lá em Números, capítulo 12, no verso 6 a 8, ele diz assim: então disse, ouvi
agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Então, quando a gente vai para o livro de Daniel, toda vez que Daniel teve um sonho, uma visão, melhor dizendo, houve algum efeito sobre a vida dele. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 10, verso 8, quando Daniel teve aquela visão, ele perdeu a força física. É um efeito sobre o corpo da pessoa. Ele recebe um fenômeno sobrenatural, né? Então a pessoa sente, né, a perca da força física, né? A ausência da respiração, como eu falei para vocês, que ela ficou por muito tempo sem respirar. Daniel também, em Daniel 10, 17, quando ele teve ali, recebeu ali as suas visões, né? Teve uma parte que fala que ele ficou perturbado, né? Ficou perturbado, sentiu-se fraco, caiu, né? Perca dos sentidos, Daniel capítulo 10, versos de 5 a 8, você vai ler lá. Então o profeta pode ter os olhos abertos também e fixos por muito tempo, né? Durante a visão, está lá em Números 24, 4. Então a gente vê que quando um profeta ele recebe essa visão, ele é algo sobrenatural. Então assim, não é para qualquer pessoa, né? Ali fisicamente é algo sobrenatural, né? Que acontece sobre ele, né? E Deus se revela aos profetas, né? Por isso ele disse, né? Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou faço conhecer ou falo com eles em sonhos. Então ele aparece em sonhos e visões, né? Ele se revela através de sonhos e visões. O Daniel, por exemplo, teve várias visões, né? Ali quando ele estava em Babilônia, né? Então, sobre cada visão que ele teve, foi uma reação diferente, né? Ele sentiu fraco, perda de forças, né? Então você vê que não é um fenômeno qualquer, né? Não é um profeta qualquer que se diz profeta de Deus. Ele tem que viver a vida, ele tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Ele vive aquilo que ele prega, né? Ele vive a palavra de Deus na sua totalidade, né? Tudo que ele fala, ele não fala de si mesmo, mas ele fala da parte de Deus. E o irmão citou Mateus 24, 24, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. Se no tempo de Cristo já existiam os falsos profetas, imagina nos dias de hoje. Ele falou, olha, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Então, vocês acham que diminuiu ou que aumentou? Com certeza, aumentou, né? Ele falou, olha, tenham cuidado, acautelai-vos, né, com os falsos profetas, que por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, né? Então a Bíblia nos orienta de várias formas a como identificar um profeta verdadeiro. Amém. Ainda bem que ela tem essa orientação aí para nós não ser pego de surpresa aí, né? Tem muita gente sendo enganado, né? Inclusive eu lembrei de uma passagem de uma irmã nossa que chegou um irmão e falou que ela ia sofrer um acidente. Ó, irmã, você toma cuidado que você vai sofrer um acidente. E essa irmã assim ficou meio receosa, né? Ué, será que o cara chegou em mim e falou que eu ia sofrer um acidente, né? É umas coisas estranhas que acontecem, né? Tem umas que faz revelação da igreja, fala que o marido traiu a esposa traiu, essas revelações que assim, parece que está fora do cotidiano bíblico, onde que a Bíblia mostra que a revelação de Deus é para pacificar e para unir a igreja, né? O propósito principal da revelação é para que a igreja seja benefício próprio da igreja e não da pessoa em si, né? Aqui a gente viu que Deus concede os dons espirituais, o irmão Domar leu, a cada um. Por isso a igreja tem vários ministérios, né?
E Deus também não tem intenção de levantar uma pessoa para falar, olha, eu vim aqui para te revelar seu pecado, para mostrar seu pecado e tal, né? Isso aqui é uma revelação para você? Vai para a palavra de Deus. Essa é a nossa Ela mostra, revelação. né? Ela mostra, ela vai mostrar o seu pecado e vai te revelar o seu pecado e vai te apontar o caminho que você deve seguir. Ela vai te levar aos pés de Cristo, né? Então nós temos que entender o próprio estudo. Nós estamos estudando o quê? O livro de Apocalipse. O que quer dizer Apocalipse? Revelação. Né? Então a gente tem que entender que se nós queremos uma revelação para a nossa vida, nós temos que buscar a palavra de Deus. Né? Essa é a revelação. E o que a Bíblia nos ensina com relação à confiabilidade das mensagens proféticas, irmão Lindomar? Aqui em 2 Crônica 20:20 fala assim, ó, pela manhã cedo se levantaram e saíram a pé, e disse, Teoca, ao sair eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, os filhos do morador de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperarei. Aqui fala assim, ó, Deus nos deu a Bíblia por intermédio de seus profetas. Tá, em 2 Pedro 1:20 e 21. O Senhor também nos dá orientações específicas por meio de profetas que não escreveram a Bíblia, mas cuja mensagem faladas e escrita deve ser recebida como mensagem de Deus para nós. Está em 1 Tessalonicenses 5:20, fala para não desprezar a profecia. Aqui, ó, eu entendi que a igreja verdadeira no tempo do fim seria especialmente caracterizada por dois elementos: a guarda de todos os mandamentos e a manifestação do dom de profecia. Reconheço que uma das pessoas que receberam esse dom foi Ellen White. Ela escreveu muitos livros não para substituir a Bíblia, mas para explicar com mais clareza as mensagens milenares das Escrituras Sagradas. A Ellen White era comprometida com o Senhor Jesus e temas principais de seus escritos, e deixou claro que a mensagem que recebia em sonhos, visões e pensamento inspirado provinha dele. Eu me comprometo a conhecer mais sobre essa igreja e o ministério de Ellen White. Decido viver de acordo com os ensinos bíblicos, buscando as profecias das Escrituras e o caminho que conduz à salvação. Então, ela não falava nada contradizendo a Bíblia. Tudo que ela falava estava de acordo com a Bíblia. E a luz menor que guiava para maior. Então, aquilo que você estuda na Bíblia que não fica assim muito, em algumas coisas fica claro, mas você precisa de algo mais ainda. Então, aí é com essa autora americana que ela vem trazendo uma clareza maior ainda sobre a mensagem, explicando mais detalhes que não conseguia colocar na Bíblia, que a Bíblia ficava muito grande. Esse é o Espaço Novo Tempo, espaço da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu gostaria novamente de compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, o endereço da nossa igreja. Nossa igreja está de portas abertas para te receber, você e sua família. O endereço da nossa igreja está situado ali, frente à Praça Matriz, ali, na Praça Matriz, ali logo na entrada de Morradouro, ao lado do Supermercado Batista. E a gente tem culto ali às 9, no sábado às 9 horas da manhã, no domingo às 19 horas e na quarta às 19 horas. E temos também o canal 51. Você pode sintonizar o canal 51 através da TV Novo Tempo e você e sua família vai ser abençoada. Gostaria também de agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos irmãos participantes, em especial a irmã Hilda, né? A irmã Hilda não perde uma rádio. Um grande abraço, irmã Hilda. Irmã Hilda, a Magalhães também está nos ouvindo, acho que está lá em, não sei se é Amapá ou Macapá. Macapá. Macapá está bem longe, né? Tô ouvindo a gente lá. Um abração para a nossa irmã Magalhães.
E gostaria também de agradecer aqui ao nosso prefeito Denis, que assim, colocou diante de nós esse espaço para que a gente pudesse falar um pouquinho do amor de Deus, da misericórdia dele. Agradecer também o nosso irmão Irineu, que ele pode estar na maior dificuldade que tem, que ele está aqui junto com a gente para poder pegar e está manipulando aqui esse montoeiro de aparelho que eu não entendo nada de nada, né? Então, que Deus continue abençoando a vida dele, a vida do nosso prefeito, a vida de cada ouvinte, de cada irmão aí que está através das ondas de rádio, ouvindo aí. Eu gostaria de já também falar que o nosso próximo estudo a gente vai falar sobre a besta que sobe do mar. O povo gosta muito, né, desse comentário sobre a besta. A gente vai falar um pouquinho sobre a besta que sobe do mar. Quem é essa besta, né? Quem é essa besta? No próximo estudo a gente vai falar. Por que uma sobe do mar, outra sobe da terra? Próximo Por que sábado, uma sai das águas, outra sai da terra? O que significa mar, o que significa terra, o que significa besta? Próximo sábado, a partir das 2 horas da tarde, a gente vai estar falando sobre esse tema polêmico das Escrituras Sagradas. Não perca, né, irmão? Não perca o programa próximo E sábado. agradecer também ao irmão Javes e ao irmão Lindomar que está aqui com a gente. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra tem falado ao nosso coração e à nossa mente. Obrigado porque através dos profetas, ó Pai, o Senhor tem usado eles para trazer essa mensagem até nós, que o Senhor continue nos guiando através dela, Pai. Que o Senhor abençoe cada ouvinte, que o Senhor continue nos direcionando pelo Teu Santo Espírito, que a boa mão do Senhor seja sobre cada um de nós. Amém. Nos guie, nos abençoe e abençoe a vida de cada ouvinte, cada pessoa que se entrega a Cristo, que ela possa sentir o desejo, ó Pai, de se preparar para o grandioso dia da volta dele. Amém. Seja com os demais, é o que te pedimos, ó Pai querido, e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Santo Deus.